recepção, Valéria. Oi. Ah, tu quer mais um cobertor? Tá, eu te levo aqui. Valéria Barcelos, 37 anos, recepcionista de um hotel em Porto Alegre. Entre as qualificações, o domínio de 4 idiomas. E tá aqui nesse balcão recebendo as pessoas e às vezes falando em francês, às vezes falando em inglês, que é uma coisa que eu gosto também. É uma dignização, né? Uma porta de entrada para muitas outras coisas, para pensar muito maior. Não foi fácil conseguir a vaga. Foram 10 entrevistas de emprego em 2 meses. Eu vejo como uma oportunidade não dada só a mim, mas a toda uma fatia, né? Porque não é comum. Eu sei que as pessoas ainda ficam um pouco chocadas quando chegam aqui na recepção e me veem atendendo, assim. Mas por que Valéria acha que pode chocar as pessoas? Assembleia Legislativa do Estado, 8 de março de 2016. Valéria é só emoção. Ela é uma das homenageadas com o título de Mulher Cidadã. Na mesa diretora, só deputadas. Mas a decisão de conceder o título a ela não foi unânime. A presidente da casa, a deputada Silvana Covatti, desempatou a votação. Eu sei que teve um certo desconforto com relação ao meu nome, por eu ser uma mulher trans, mas quero deixar bem claro e lembrá-los a todos que judicialmente está tudo correto, se é isso que incomoda, né? Porque já que as pessoas não entendem a causa trans enquanto mulher trans e portanto mulher, que entendam judicialmente, então. E lá nos meus documentos está tudo direitinho, Valéria, sexo feminino. Valéria é uma transexual, nome dado a quem tem uma identidade de gênero diferente do que indicam os órgãos sexuais. Questão antiga. Por exemplo, a deusa hermafrodita, retratada em 1620, já mostrava essa dualidade. Nunca foi fácil. No período da ditadura, as travestis eram perseguidas pelos policiais. Travesti é um termo da América do Sul. Ele é uma determinação que só existe, uma determinação identitária que só existe aqui no Brasil, na América do Sul, por questões culturais. Uma cultura que discrimina e marginaliza. Por causa da violência e das poucas oportunidades no mercado de trabalho, transexuais hoje têm expectativa de vida de apenas 35 anos. Sexta-feira, 10 horas da noite. Valéria começa a se preparar para a segunda jornada de trabalho. Isso daqui é um segredo de beleza, ó. Tem que misturar várias cores. Valéria coleciona revistas com mulheres negras. Acha que elas parecem mais brancas nas capas. E em cima da mesa, a decisão da justiça que permitiu que ela refizesse os documentos e pudesse ser tratada como sempre se sentiu. Valéria Barcelos da Silva. Cada vez que vou em algum lugar e eu levo meu documento, é uma vitória, assim. Eu passei mal essa semana, no pronto-socorro e tal, e eu chegar com aquele documento, assim... Porque eu lembrei de uma outra situação de quando eu fui ao hospital e levei o documento e tal, e eu já tava com aquele medo antes da mulher me chamar. Pensando, nossa, ainda vou ter que ouvir o que eu não quero ainda, que todo mundo vai ficar me olhando, né? E aí eu lembrei dessa situação essa semana, e aí quando ela me chamou, eu pensei, nossa, uma incomodação a menos, pelo menos. Ela te chamou de Valéria. Me chamou de Valéria, normal, tava ali o documento. Aqui é tu? Sim! Não era uma criança adorável. Ela arrasa como cantora. Foi a primeira transexual a participar de um concurso de melhor intérprete de música francesa. E adivinha quem ganhou o prêmio?
Mas a fama não impede que ela sofra. Foi agredida quando passeava com o namorado em pleno domingo de sol. Quando esse senhor passou pela gente, assim, e começou a desferir uma série de ofensas transfóbicas, assim, e homofóbicas. Do tipo, aberração, teu lugar não é aqui, nem olha pra mim, vai pra lá, atravessa a rua, e N palavrões, né? Quando disso, a gente ficou tão chocado com aquilo que eu disse pra ele, mas o que é isso? O que você tá pensando, né? Meu Deus, onde é que a gente vive? E eu fui me aproximar dele pra dizer pra ele, sai daqui, vai embora. Nisso, ele já estava com uma chave de fenda na mão e me golpeou com a chave de fenda nas costas. Nos despedimos quando Valéria se prepara para ir cantar numa danceteria onde trabalha há 10 anos. Enquanto Valéria se divide entre 2 empregos, Rafaela procura. Um anúncio de vaga enche os olhos da porto-alegrense, mas não é garantia de nada. Há pouco tempo, ela também respondeu a um anúncio de emprego, que acabou se revelando como um grande caso de preconceito. No telefone, a pessoa falou comigo de uma maneira como se fosse vaga imediata, né? Fui lá, fiz a entrevista, me explicou tudo, perguntou quando eu poderia começar a trabalhar, que seria no dia seguinte. Aí, quando a moça pediu para olhar minha carteira de trabalho... Na carteira de trabalho, o nome de registro civil de Rafaela, um nome masculino. Dali, ela já disse que tinha uma outra pessoa, que ela não ia ser injusta com a outra pessoa. Primeiro, ela ia entrevistar a outra pessoa e depois ela me avisaria se eu fosse escolhida. Eu senti que foi algo que ela criou no momento, por discriminação, para não ser tão direta e dizer que a vaga não poderia mais ser minha. Inserir transexuais no mercado de trabalho ainda é difícil. No único site especializado nesse tipo de vaga, são apenas 3 anúncios para todo o país. Primeira transexual a ocupar um cargo público, Glória Cristal diz que o preconceito impede a abertura das vagas. Como chegar até essas empresas? Porque a empresa privada é a empresa privada. Nós temos que levar o porquê, de que maneira chegar até essa empresa e dizer, olha, é importante que se contrate uma travesti, é como ensinar o beabá, né? E aí eu acho muito complicado isso. Vai da boa vontade do empregador. Quando começou a trabalhar na Faculdade de Veterinária da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Marcele usava o nome de batismo masculino. Hoje, o crachá já ostenta o nome que ela escolheu para viver. Por uma norma de dentro da URGS, a Marcele pode usar em todos os documentos que a identificam aqui o nome Marcele de Souza Mucilo. Isso é o nome social que ela adotou e que é considerado o nome dela aqui dentro, como identificação. É isso, Marcele? Sim. Então, todas as listas... Eu faço doutorado na universidade também. Sou funcionário e faço doutorado. Então, a lista de chamada também é com o meu nome social. E também o ponto, a minha página de servidora, tudo com o nome social. E esse detalhezinho aqui faz muita diferença? Faz muita diferença. Ela se sentia desconfortável com o próprio corpo desde muito pequena. Mesmo assim, casou com uma mulher e teve filhos. Há 2 anos, iniciou um processo de transformação e comunicou ao local de trabalho. Eu sou uma pessoa privilegiada porque eu não sofri uma discriminação, preconceito, talvez, mas não é... Eu não fiquei sabendo de nada que pudesse, sabe, alguma coisa diretamente contra mim. Então me dá a segurança de poder ser eu mesma no ambiente de trabalho, que me dá uma tranquilidade e até uma satisfação e um orgulho de trabalhar numa instituição que valoriza tanto funcionário como aluno, o seu gênero, no caso. Com a carteira de nome social, Marcele pode, por exemplo, frequentar o vestiário feminino da URGS. A carteira garante que a transexual seja tratada pelo nome que escolheu e não pelo que consta no registro de nascimento. Pode ser usada em locais públicos, como postos de saúde ou nas universidades.
Aos poucos, a universidade começa a fazer parte do dia a dia de transexuais e travestis. O número de inscritos para fazer as provas do Enem usando o nome social passou de 102 em 2014 para mais de 270 no ano passado. Mas a universidade não precisa ser apenas um local de ensino. Ela pode ser também um centro de acolhimento. Sala do Núcleo de Pesquisa em Sexualidade e Relações de Gênero da URGS. Aqui, psicólogos, antropólogos, historiadores e assistentes sociais discutem como a psicologia pode entender a transexualidade. No Brasil, essa característica ainda aparece nos tratados médicos como um transtorno mental. Mas quem trabalha aqui afirma que até os gêneros masculino e feminino são uma construção da sociedade. Hoje é comprovado cientificamente que não há diferença entre brancos e negros, né, entre africanos e europeus, que existe muita diversidade do humano e que não tem isso biológico. Então, raça a gente sabe que é sociológica. O que nós estamos discutindo aqui é que sexo e gênero, é que sexo também é que nem raça, é construído. Não tem homem e mulher deste jeito que a gente entende. É por isso que é mais difícil. Porque eu vou ter... a gente acha que a natureza trouxe. A natureza não trouxe. Estão aí os intersex, que a gente só aprende homem e mulher. A gente não vai determinar o que as pessoas são. As pessoas vêm, se afirmam o que elas são e a gente trabalha com elas dessa forma. O núcleo também dá atendimento psicológico para quem luta contra duas das mais tradicionais instituições da sociedade, a família e a escola. Eu acompanho uma jovem que foi encaminhada pelo posto de saúde aqui perto de nós, porque sabia de nós, uma pessoa que chega no posto pedindo tratamento hormonal e é encaminhada para nós e eu acompanho junto com o posto até hoje. Mas essa pessoa, apesar de já estar 2 anos com a gente, é uma jovem, ela fica fechada dentro de casa. E ela não sai para nada, ela estava sem estudar, agora devagarinho ela tem voltado a estudar. E a família fica feliz que fica fechada dentro de casa. Porque se sai na rua pode apanhar, porque se sai na rua pode ser estuprada, porque se sai na rua pode ser assassinada. E essa família, por mais que permita que fique em casa, viola cotidianamente o direito dessa pessoa. Não chama pelo nome que é o nome dela, não reconhece. Muitas vezes já veio aqui nos agredir, me agredir, dizer que eu era uma psicóloga louca, que estava incentivando a loucura dela, porque ela é louca, e eu devo ser uma psicóloga louca, que faço isso. O centro de referência, todo mundo é louco aqui, porque a gente acha que as pessoas existem, né? Existem e podem se reinventar. Dá até para ir além do nome social. Estamos na ONG Igualdade, pioneira na luta por cidadania. A advogada Luísa auxilia quem quer mudar o registro civil. A sensação é quase de nascer de novo, né? Porque o primeiro documento a ser retificado é a certidão de nascimento. E ele que dá base para a retificação dos outros documentos. Então, quando a gente consegue a sentença judicial favorável, é um momento importante, mas eu acho que no momento que sai com a certidão de nascimento nova, é quase como nascer de novo mesmo. Os pedidos contam com o apoio da Justiça Gaúcha, que tem dado decisões favoráveis. Mas não é assim no país inteiro. Aqui em Porto Alegre, tanto o Judiciário de Primeiro Grau quanto decisões do Tribunal de Justiça são bem mais avançadas do que no restante do Brasil. Exatamente pela falta de lei que muita gente se entende que não deve reconhecer a possibilidade de retificar o registro, né? Ainda há juízes que negam? Sim, ainda há. Coordenadora da ONG, Marcele Malta foi a primeira a conseguir o novo registro civil. Mas nem os documentos, nem a tatuagem no braço impedem o preconceito. A atendente, que era uma menina, né, e ela pegou, a gente estava em duas travestis, e ela pegou, olhou para mim, olhou para ela e entrou e falou com a gerente, né? A gerente veio e contestou, ela disse assim, eu quero ter o documento original. Aí eu digo assim, não, este é meu documento, né? Entendeu? Aí foi assim, para mim foi uma ofensa, né? E ela não aceitou aquele documento, mostrei que era verdadeiro, né? Entendeu? Não tem como contestar, mostra o teu, a minha amiga mostrou, né? Ela é uma mulher transexual, mostrou dela, é igual, né? E a gente foi parar na polícia. O processo por danos morais foi parar na justiça. E a seguir, um debate sobre prostituição.
janeiro deste ano, Rosana foi passar um fim de semana na praia. Queria reencontrar a sobrinha, Natália. Uma pessoa normal, saudável, alegre, autoestima boa. E ela morava em Paris. Estava morando em Paris. A família estava em Capão da Canoa, uma das mais movimentadas praias do litoral norte. Na madrugada de sábado, 16 de janeiro, um show levou milhares de pessoas para o centro da cidade. Natália estava lá. Voltou para casa, mas recebeu um telefonema e saiu novamente. Eu tive um sono assim conturbado. Aí pela manhã o meu outro sobrinho levantou e eu comentei com ele, olha, não dormiu em casa. E aí em seguida a gente recebe um telefonema e a coisa se desenrola, né? Natália foi assassinada. Ela pode ter sido a primeira vítima de transfobia no ano no Rio Grande do Sul. Não a única. Segundo o Observatório da Violência da Secretaria de Segurança Pública, entre 2012 e 2014, foram registrados 7 homicídios entre a população trans no Rio Grande do Sul. Mas os dados só levam em conta quem usa a carteira de nome social, ou seja, os números podem ser muito maiores. Na internet, levantamentos não oficiais afirmam que um LGBT é morto por dia no país. Essa violência era do Estado, né? E hoje a gente tem um retrocesso, é da sociedade civil, né? Não é um tiro, uma paulada, são 30, 40 pauladas para matar realmente, exterminar essa população. Mas o que explica tanto ódio? Não é uma patologia individual do agressor que queria ter uma coisa enrustida. Não é isso. Por que é tão difícil e tem um ódio tão grande? Porque a nossa forma de pensamento ocidental, ela é dicotômica. É homem ou mulher. Entender que isso não é aberração, que isso não é adversidade separado, mas é que muda tudo, entende? Acabou a dicotomia. Nós vamos dizer que eu e tu somos cisgêneros. Nós não somos normais. Nós fomos produzidas para ser desse jeito e a gente poderia ser outra. Isso tu franze o olho, porque isso é absolutamente disruptivo. Parte destes assassinatos pode ser explicada pela rotina de várias travestis. Uma rua mal iluminada é um fator de risco, né? É um local onde estejam frequentando usuários de drogas é um fator de risco, né? Associando também a profissão da maioria, né, daqueles travestis e transexuais que exercem as suas atividades como prestadores de serviços sexuais, né? Eles estão vivendo em ambientes noturnos, com um contorno de periculosidade maior do que o que se tem em outras profissões. Nem sempre ser profissional do sexo é o que mais agrada às travestis. Às vezes, é a única forma de sustento possível. Tem muita gente que gosta de se prostituir, né? Mas também, se tu for enumerar quantas gostam e quantas precisam, este número das que precisam é muito maior. Porque nós já vivemos numa situação de vulnerabilidade, né? Então, quem é que vai querer ficar vulnerável a noite inteira numa quadra, numa esquina, estando sujeita a todos os riscos de poderem ser assassinadas, agredidas moralmente? Porque quando a gente fala de agressão, não é só agressão física, a palavra também ela te agride, né? Ser profissional do sexo não é crime, mas tem suas regras. A Prefeitura de Porto Alegre editou até um manual de ética profissional. Elas têm direitos. Ela tem que ser abortada por uma mulher, não por um homem, né? E também deveres. Ela pode se apresentar com roupa sexy, né? Feminina, entendeu? Bem arrumada, porque ser profissional do sexo não é estar numa esquina, se vestir de qualquer jeito, que tu vai ganhar. A questão da nudez, nós aqui da igualdade temos uma postura que não é correta, né? É tentado violento ao pudor, não pode, né? O que também dificulta a investigação é a mistura de homofobia com outros crimes. Na madrugada do dia 19 de fevereiro, Jorge Luiz Brito, de 27 anos, foi assassinado com 3 tiros por 2 homens que passaram em uma moto.
Era aqui, neste trecho da RS 118 em Gravataí, que Jorge fazia ponto. Pode ter sido transfobia, um crime motivado pela condição sexual da vítima, que era travesti? Para a polícia, pode ter sido apenas um acerto de contas entre traficantes de drogas. E mesmo que os crimes sejam motivados pelo ódio, não é assim que eles serão julgados pela lei. Quando o delegado vai fazer a identificação do delito, ele vai colocar o 121, né, que é o homicídio, e vai colocar uma majorante por conta de ser crime de ódio, né? Mas não vai estar ali na motivação a transfobia propriamente dita, porque isso não vai modificar, ela não tem tipo penal. Em apenas 3 cidades brasileiras, há delegacias especializadas em combater os crimes envolvendo a população LGBT. Em outros 18 estados, não há nada que diferencie essa população do atendimento nas delegacias. No Rio Grande do Sul e em Sergipe, o atendimento é feito junto com outros grupos vulneráveis, como idosos, mulheres e crianças. O que não significa que o poder público não possa atuar. Porto Alegre tem uma secretaria especializada em receber denúncias e desenvolver políticas públicas para a população LGBT. E a Secretaria Estadual de Diversidade Sexual capacita policiais civis e militares para atuarem com mais respeito com essa população. Trabalhar nessa sensibilização, nessa formação, para que haja, né, essa, não digo assim, mas o respeito, porque a gente luta pelo respeito, né? A gente não quer que nos ame, né, mas a gente quer que nos respeite. Outro problema é que nem sempre os crimes envolvendo transexuais são registrados assim. Na Assembleia Legislativa, tramita um projeto para tornar obrigatório o registro do nome social nos boletins de ocorrência. A própria vítima às vezes não quer dizer, né? Então também tem isso, da gente trabalhar a sensibilização para que as vítimas façam também as ocorrências e insistam nessa questão de colocar o motivador. Às vezes elas não se veem como vítimas de um crime de ódio, exatamente, da homofobia, então da transfobia. Querem, né? Porque às vezes também não querem nem assumir, né, as questões identitárias, enfim, né? Muitas vezes a gente vê que as pessoas sofreram a violência, mas não vão nem na delegacia, né? Então, quer dizer, também não querem se expor, né? Porque às vezes também tem aquela tensão de que não vai ser bem acolhida naquele espaço. Uma lei federal que pode garantir direitos é o Estatuto da Diversidade Sexual. Um dos principais pontos do Estatuto aumenta a pena para a homofobia, ou seja, se o crime for motivado pelo ódio. E é importante para que a gente possa mudar a cultura da sociedade. No momento que tu tem uma legislação que preveja uma punição, é certo que tu terá uma garantia legal de que haverá punição para o indivíduo agressor, para quem cometeu o crime em relação à população LGBT. Mas até a OAB, autora do projeto em conjunto com os movimentos sociais, afirma que a aprovação nos tempos atuais é difícil. Primeiro tem que ter todas as assinaturas, né, para encaminhar para o Congresso, e depois é o trabalho, a mão de obra de falar com cada parlamentar, para tentar sensibilizar o nosso Congresso para que ele cumpra o seu papel de legislador e que não seja mais omisso com todo esse segmento da sociedade. Um Congresso conservador como a gente tem é uma tarefa difícil. Eu, particularmente, nessa atual conjuntura, não vejo com bons olhos. O Estatuto também prevê alas ou celas especiais para os transexuais e travestis nas prisões, o que desde 2012 já é realidade no Presídio Central de Porto Alegre. Esta é a primeira ala dedicada a receber exclusivamente travestis, transexuais, gays e bissexuais. Um espaço dedicado à cidadania dentro de um dos piores presídios do país. São 34 detentos. Brenda e Carol moram aqui e se sentem bem. Nesse espaço a gente se sente respeitada, mas entre o espaço aqui de dentro e meio da sociedade, aqui a gente se respeita mais. Dentro das celas, liberdade para se assumir. Quem está em um relacionamento sério pode trazer o companheiro para morar aqui. Há espaço para biblioteca e para artesanato. E tempo para pensar em como será a vida lá fora. Meu plano, no caso, é sair daqui e mudar a minha vida, porque, né, a perspectiva que eu tenho de vida aqui dentro já me faz como eu tenho outra mentalidade lá fora. A ala foi criada para proteger quem mais sofria dentro do presídio.
era aberta, tipo assim, os 3 pavimentos abertos, existia muito, tipo assim, estupro maquiado, né? Tipo assim, no período às vezes da noite, num determinado momento, levava um gay, um travesti pro banheiro, existia uma agressão, um abuso. Sem ela querer. Sem ela querer. Às vezes até um pouco consentido, porque às vezes, como o fato da gente ser homossexual, a nossa família se afasta da gente também. Então a gente acaba não tendo o contato familiar e não tendo algumas coisas básicas, tipo assim, alimentação, vestuário, higiene. Então às vezes você cede um pouco aquele abuso por causa disso. Para poder ganhar uma coisa, um sabonete, um sabão, até tomar um café, uma coisa diferenciada, um bolo. Sandy é formada em administração. Quando foi presa, fazia pós-graduação em design gráfico. Em março, representou a ALA na 3ª Conferência Estadual LGBT. A gente também tem que correr atrás dos nossos direitos. E os nossos direitos é a educação, que eu acho que a gente não tem ainda acessibilidade à educação. O nosso direito é uma atividade laboral também. O nosso direito é sair daqui ressociabilizado. É isso que eu fui dar voz lá. Voz, trabalho, cidadania, respeito. Aprendi na minha casa que eu tenho que respeitar o outro, não importa se é amarelo, se é branco, se é azul, se é verde, se é homem, se é mulher. Um homem pode parir, um homem transexual que nasceu com um corpo que nem o meu, cisgênero, e que quando parir é um homem, porque a identidade de gênero tinha que te filmar o teu rosto. De surpresa! Porque é isso, entendeu? É isso. Não é? Então é por isso que tem ódio. Porque nós estamos falando em destruir a forma da gente pensar para que a gente tenha um mundo melhor, onde a gente possa incluir as pessoas e acolhê-las no que elas têm de mais bacana. Tu decidiu ser mulher? Não. É a mesma coisa. Tu não opta por ser mulher. É tão sofrido que se a pessoa pudesse optar, ela desligaria. Não, eu nasci, digamos, biologicamente homem, eu vou me manter como um homem que é mais fácil. Eu tenho direito também de ganhar alguma coisa, eu tenho direito de poder fazer uma coisa boa, eu tenho direito de aparecer no jornal, não só sendo a que roubou, a que matou, a que foi assassinada, a que foi esquartejada. Eu tenho esse direito também.